posso ter situações de falso, pseudo-compromisso. Então, um compromisso para ser completo tem que olhar algumas coisas. Por exemplo, contexto de liberdade no qual o ato é realizado. Às vezes, um compromisso pode ser verdadeiro ou falso dependendo da força com que você faz aquilo. Por exemplo, é muito mais difícil dar o seu dinheiro para um pedinte do que para um ladrão. Então, quando você dá o seu dinheiro para um pedinte, você está demonstrando muito mais compromisso do que dar para o ladrão. Concordam comigo? Agora eu vou explicar isso de uma outra forma. Às vezes também, a pressão é que vai mostrar quem você é. A Bíblia tem um provérbio que diz assim, provação vai, provação vem, para que saiba quem é quem. Diz que uma vez numa igreja, lá na África, naquela época de Ruanda, que o pessoal, a UNITA é em Angola, que você tinha lá os Tutsi e os Hutus. Isso aqui é quase uma piada, mas diz que uma vez entrou um grupo de guerrilheiros numa igreja, e estava todo mundo assim, cantando, igual vocês cantaram no início assim, e falaram assim, para o culto, todo mundo parou, o pregador parou, todo mundo parou. É a seguinte, nós vamos metralhar todo mundo que é crente aqui. Quem quiser viver e rejeitar essa religião, abaixa agora e sai agachado, que quem ficar nós vamos passar fogo. Rápido, rápido, rápido. Aí uma metade mais ou menos assim abaixou, né? E foi lá para fora. Ficou uma metade mais ou menos assim, em pé, esperando os tiros. Mais alguém? Aí mais uns 5 ou 6 saíram também assim. Coincidiu que saiu alguém agora, mas foi coincidência. Viu? Não estava planejado isso não. E quando aqueles outros saíram, os guerrilheiros tiraram o capuz e falaram assim, pastor, ainda bem que o pastor ficou, pode tocar o culto que nós limpamos a escória. Entendendo? É fácil ser crente num ambiente de liberdade. Abra sua Bíblia em Daniel e vamos no primeiro capítulo, no primeiro verso. Daniel 1, ou melhor, no verso 8. Primeiro capítulo, no verso 8. Daniel 1, verso 8. Antes, situar você a respeito do momento em que vivia o jovem Daniel. Daniel era um príncipe em Judá. E ele foi levado cativo pelo poder, pelo império babilônico. Levado de Jerusalém para a Babilônia. E lá em Babilônia, ele passou por um processo seletivo, porque o rei queria ter junto a ele os jovens mais sábios, para instruí-los em toda a cultura, em todo o conhecimento, e que através desses jovens ele ampliasse o seu governo, a sua administração. E Daniel foi um desses jovens. E lá em Babilônia, como escravo, ele começou a ser testado. A sua fidelidade foi testada. E um dos primeiros testes que foi feito a ele, é que esses jovens deveriam ser alimentados com as finas iguarias do rei. E também com o vinho que ele bebia. Ou seja, para esses jovens príncipes, eles deveriam comer da comida do rei e beber do vinho do rei. E diante dessa prova, porque Daniel havia sido educado na religião hebraica, havia conhecido o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Daniel não titubeou. E no verso 8 do primeiro capítulo, nós temos a resolução de Daniel. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O primeiro teste que lhe sobreveio envolvia a questão do apetite. Interessante, né? Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, e o diabo se aproxima para seduzir Eva, ele também seduz Eva no pecado do apetite, um belo fruto, de bela aparência e parecia agradável ao paladar. Se você vai para o início do Novo Testamento, e lá no Evangelho de Mateus, você encontra Cristo sendo tentado no deserto. E qual é a primeira tentação que Cristo enfrenta? A tentação do apetite. O diabo disse para ele: se tu és Deus, transforme estas pedras em pães.
e coma. O diabo sabe que ele tem alcançado grandes vitórias através da tentação do apetite. E não foi diferente com esses jovens hebreus cativos em Babilônia. Só que Daniel, que era fiel ao seu Deus, ele tomou no coração uma decisão de servir fielmente e de ouvir os conselhos da palavra. E ele não se contaminou. Qual foi o resultado? Porque ele permaneceu fiel, Deus recompensou Daniel e deu a ele uma posição de presidente, naquela mesma região onde outrora ele fora um escravo. Você sabe que eu e você também somos tentados hoje na mesma tentação? E eu arrisco em dizer que quando hoje a gente pega um carrinho de compra e entra dentro de um supermercado, e você passeia ali pelas gôndolas em busca do seu alimento, eu arrisco em dizer que ali 90% do que estão nas prateleiras não servem como alimento. Não servem como alimento. E você sabe por quê que essa é uma estratégia diabólica? Porque o diabo sabe que se ele acabar com a tua saúde, e tudo que nós comemos vira sangue, e isso é qualidade de vida ou não, se ele acaba com a tua saúde, se ele enfraquece o teu cérebro, a tua mente, ele consegue afetar a única forma com que nós temos de nos relacionar com Deus. A gente ouve a voz de Deus é na consciência. É por isso que nos ambientes nossos de estudo da Bíblia, a gente tem sempre um ambiente agradável, silencioso, para que a informação possa chegar da forma correta. E outro dia eu vi uma frase que eu achei muito interessante. Alguém disse assim: o diabo fala no barulho, Deus fala no silêncio. O diabo fala no barulho. Você já percebeu que às vezes a gente se encontra em certos ambientes onde as pessoas estão ouvindo algum tipo de música tão estridente, tão alto, que mal elas conseguem conversar? Até a gente, quando transita por aí, tem que passar em alguns ambientes, não é assim? O diabo fala no barulho, e é no barulho de muitas coisas que ele transmite a sua ideia, a sua filosofia, e as pessoas assumem um comportamento de acordo com essas diretrizes. Por outro lado, Deus fala no silêncio, e a nossa mente é o único canal que Deus tem para se comunicar conosco. É por isso que o diabo quer tanto que você seja uma pessoa doente, e vai fazer de tudo para que você coma tudo aquilo que não presta para você. Daniel não só se absteve desses alimentos, porque muitos deles faziam mal à saúde, inclusive o vinho, porque a Bíblia condena a bebida alcoólica. Mas Daniel se absteve também porque esses alimentos eram sacrificados aos ídolos babilônicos. E o povo de Babilônia era um povo tremendamente politeísta. E comesse ele desse tipo de alimento, e ele estaria prestando culto aos deuses de Babilônia. E foi por isso que ele escolheu não comer. Por isso que ele resolveu no seu coração ser fiel. E nós temos em Daniel um exemplo muito claro de alguém que escolheu se comprometer com Deus. Alguém que era comprometido com Deus. E eu e você temos que copiar esse modelo. Temos que dizer não àquilo que não faz bem à saúde. Temos que incentivar as pessoas a se alimentarem bem. Esse é um ponto principal. Um outro detalhe: quando chegamos no capítulo 6 de Daniel, não é a Babilônia mais quem governa. No capítulo 5, você tem a queda de Babilônia. No capítulo 6, o Império Medo-Persa toma controle. E o rei Dario está aí sentado no trono. Só que Daniel tornou-se um presidente nesse império, e os outros presidentes ficaram com inveja de Daniel, e as provas continuaram. E esses outros presidentes convenceram o rei a baixar um decreto. E olhem no capítulo 6, versículo 7, qual foi o decreto? O texto diz: todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores,
concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado aonde? Na cova dos leões. Interessante que o texto começa dizendo, todos os presidentes, como todos? Daniel nem sabia da história, ele era também um presidente. Eles não envolveram a ele. E por que não envolveram? Porque eles tinham inveja de Daniel, tinham ódio de Daniel, e eles haviam até aberto uma CPI para investigar a vida de Daniel. E depois que a CPI fez todas as investigações necessárias, depois que a Lava Jato esgotou suas possibilidades, chegou o relatório. Não tem nada nesse homem. Nós não encontramos nada que possa condená-lo. Então eles tiveram uma ideia. Então vamos atacar a sua religião. Vamos levar o rei a baixar um decreto onde ninguém possa adorar outro Deus, senão a ti, ó rei. E eles colocaram o rei Dario na posição de um Deus. Isso agradou muito Dario, né? E ele logo assinou o decreto. Mas assim que ele assinou, e Daniel ficou sabendo, é claro que Daniel entendeu que tratava-se de uma grande ameaça à sua religião, mas mesmo assim Daniel não mudou os seus hábitos. E a Bíblia declara que 3 vezes por dia Daniel se punha em oração, com o rosto voltado para a cidade de Jerusalém. E então os presidentes testemunharam, porque ele não mudou o seu estilo de vida, ele não deixou de adorar a Deus por causa desse decreto, e eles correram para o rei Dario e disseram: olha, o presidente Daniel não faz caso do teu decreto, ele não está seguindo a tua orientação, e nós temos então que cumprir a lei dos medos e dos persas, que não muda. Ele tem que ser lançado na cova dos leões. Só que o rei Dario conhecia Daniel, ele havia se apegado a Daniel, e ele trabalhou aquele dia inteiro para tentar salvar Daniel, mas quando deu o final do dia, ele percebeu que nada ele podia fazer, e então ele fez cumprir seu decreto. E você desde pequenininho conhece a história. O que aconteceu? Daniel foi para onde? Na cova dos leões. E aí na cova dos leões aconteceu um milagre. Deus protegeu a vida do seu servo fiel. De madrugada ainda o rei Dario veio até a cova e fez uma pergunta. A gente consegue perceber o tom da voz de Dario na leitura do texto bíblico, quando Dario diz assim: Daniel, porventura o Deus a quem você serve teve misericórdia de você e poupou sua vida dos leões? Será que isso aconteceu? E lá de dentro da cova, Daniel diz assim: ó rei, vive para sempre. E quando o rei Dario ouviu a voz de Daniel, imagino que o seu coração tenha se alegrado sobremaneira. E aí, então Daniel disse assim: olha rei, Deus poupou minha vida, ele enviou um anjo, e o anjo tapou a boca dos leões. Sabe por quê? Porque eu não fiz nenhum mal contra o Senhor, e nem contra ele. Eu não pequei contra o meu Deus, e também não pequei contra você. Eu não fiz nenhum mal contra você. E a história continua dizendo que o rei com alegria tirou Daniel de dentro da cova e trouxe aqueles idealizadores do decreto e os lançou na cova. E sabe o que diz a Escritura Sagrada aqui? Que eles não haviam chegado no fundo da cova e os leões já haviam alcançado a eles, e eles foram engolidos pelos leões. Sabe por quê? Porque esse é o resultado de se brincar com Deus verdadeiro. E Daniel foi mais uma vez governar com mais autoridade ainda, porque fora fiel ao seu Deus e não aceitou um decreto que pudesse separá-lo do Deus verdadeiro. Você conhece uma história de alguém mais comprometido na Bíblia? Alguém que tinha esse compromisso com Deus
E eu sou apaixonado pelo livro de Daniel, por todas as histórias que aí são contadas. E Ellen G. White, no livro Parábola de Jesus, na página 192, escreveu assim: somente pela fidelidade nas coisas pequenas é que a alma pode ser qualificada para agir com fidelidade sob responsabilidades maiores. Em meio de uma nação de idólatras, Daniel deveria representar o caráter de Deus. E como se tornou ele apto para uma posição de tanta confiança e honra? Foi a fidelidade nas minúcias que lhe deu integridade a vida toda. Honrava a Deus nos menores deveres e o Senhor com ele cooperava. Jesus não disse isso no Novo Testamento? Aquele que é fiel no pouco, também será fiel no muito. Essa é uma lógica dos céus. E se eu e você queremos ser pessoas comprometidas com Deus, isso começa nos mínimos deveres do dia a dia. Isso começa nas pequenas coisas. E nós temos que nos habituar a essa fidelidade, porque se nós aprendermos a ser fiéis, comprometidos nas mínimas coisas, nós seremos capacitados a ser nas grandes. E por que Daniel esteve disposto, mesmo arriscando a vida, a permanecer fiel ao seu Deus? Porque isso não foi decidido na hora que o decreto foi promulgado. Isso foi decidido muito antes, através de uma vida de dedicação ao Senhor. Eu e você temos esses desafios de buscarmos também ser fiéis ao Senhor, nas pequenas e nas grandes coisas. Nós vamos ser colocados sob circunstâncias onde a fé sempre é provada, e cada vez que você se mostra fiel nas pequenas coisas, Deus permite que outras maiores chegam. Para quê? Para nos fortalecer, para fortalecer a nossa fé e nos preparando a cada instante para a vida eterna. Daniel é um exemplo para todos nós. E quando termina o seu livro, no último verso, está escrito: tu, porém, segue o teu caminho. Quem é que está falando aqui? O próprio Deus. Através de quem? Do anjo mais poderoso do céu, Gabriel. E Deus está dizendo para Daniel, através do seu anjo: tu, porém, segue o teu caminho até o fim. E o anjo disse assim: pois descansarás. Sabe o que significa descansar nesse texto? Você vai morrer. Você vai morrer. Mas não termina aí a história. Porque no final, ou no fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. E você sabe, quando terminou o cativeiro babilônico, que durou 70 anos, quando Ciro assinou o decreto para que os judeus voltassem, algumas famílias voltaram, mas Daniel não está entre elas. Daniel não voltou para Jerusalém. E sabe por quê? Porque Daniel não queria voltar para a cidade de Jerusalém. Daniel já queria ir para a Nova Jerusalém. Ele não almejava voltar para uma cidade que estava em ruínas. Ele já sonhava com a cidade de ouro e cristal. E o anjo assegurou para ele: você vai morrer, mas você vai levantar. E você vai receber a sua herança. Sabe que eu e você também temos uma herança? A palavra de Deus tem um texto muito bonito, onde ela diz para mim e para você, de que nós temos também uma herança. Lá em Apocalipse, ou não está? Aí está, capítulo 3, verso 11, que diz o texto em Apocalipse 3, 11, venho o quê? Sem demora. Cristo está prometendo: venho sem demora. Conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A herança que você tem é uma coroa de vida eterna. Então, vale a pena ser fiel, vale a pena ser comprometido com Deus. Como Daniel, não deixe que as tentações modernas te separem do Deus verdadeiro. Seja fiel, porque no final você vai ter a tua recompensa. Se você estiver sendo tentado hoje, lembre-se das promessas divinas e guarda a tua coroa, para que ninguém a roube. Se você está sendo tentado, como Daniel, a comer de coisas que o cristão não deve comer, à luz da Bíblia,
seja fiel. Se você está sendo tentado a beber coisas que a Bíblia condena, se no grupinho de jovens te ridicularizam, seja fiel, a tua recompensa é grande. Se você está sendo tentado a navegar por sites que um cristão nunca deveria navegar, seja fiel, a sua recompensa será grande. Se você está sendo tentado por um namorado ou por uma namorada a ter relações sexuais pré-maritais, seja fiel, a sua recompensa será grande. Se você está sendo tentado, se você está sendo tentada por uma outra pessoa que não é teu esposo ou tua esposa a ter relações sexuais, seja fiel, é grande a tua recompensa. Se você está sendo tentado a reter aquilo que não é seu, como dízimos e ofertas, e às vezes nos envolvemos em circunstâncias onde achamos que não é possível, seja fiel, é grande a sua recompensa. Não importa o tamanho da tentação, seja fiel, porque a sua recompensa é grande. E lembre-se, eu e você temos uma coroa nos aguardando, uma coroa de vida eterna. Os desbravadores nos campuris costumam ter uma prova que eles chamam de diretor de ferro. Alguém aqui é desbravador no auditório? Já foi? Nós temos vários, né? Você que está em casa nos assistindo, na igreja, tem desbravador aí? Com certeza tem. Eu estava num campuri, alguns anos atrás, e eu coordenava essa prova de diretor de ferro. E num paredão, estavam perfilados todos os diretores de clube do estado do Espírito Santo. E eu estava dirigindo a prova com um amigo que marcava o tempo para mim. Um por um, os diretores foram fazendo a prova. Em que consistia a prova nesse campuri? Um apito era dado e a pessoa tinha que sair da linha de largada e ele andava primeiro por uma escada que fora colocada no chão. Ele tinha que pisar degrau por degrau na escada, depois ele subia, andava por uma falsada baiana, 2 cordas suspensas no ar, depois ele pegava uma corda e ele subia uma altura, mais ou menos da altura desse auditório, passava por cima de um galho de uma árvore, descia pelo outro lado, rastejava debaixo de um arame, e para ajudar os diretores colocaram um pouco de resto de comida ali. Eu acho que é para deslizar mais fácil, né? Talvez seja isso. E lá no final ele pulava dentro de um pneu, e quando ele passava dentro do pneu, o seu tempo era marcado. Quem fizesse a prova em menos tempo seria o melhor diretor de clubes do estado. Um por um foram vindo, e eles foram fazendo a prova, até que eu chamei o próximo concorrente, Erci Cordeiro de Oliveira. Quem é esse garoto? É meu irmão. E ele foi fazer a prova. Eu me aproximei dele, eu disse: nem assim eu chamo. O melhor tempo até agora está acima dos 2 minutos e meio. Mas você é o melhor diretor de clube que esse estado tem. Então você não me faça com mais de 2. E ele foi para o início da prova. O meu colega estava ali com o cronômetro, e eu disse: marca o tempo. E eu apitei, e meu irmão começou. E eu queria que ele ganhasse o prêmio. Por quê? Porque é meu irmão? Claro, também, mas não só por isso. Ele fora recentemente pai de gêmeos, e eu peguei um dinheiro e dei para ele e disse: olha, você está com a ideia de levar os recém-nascidos para o campuri? Então toma esse dinheiro e compra uma barraca, para você receber bem tua família lá. Ele disse: está bem. O que ele fez? Ele pagou a inscrição de quem não tinha dinheiro para ir no campuri, e não comprou a barraca.
pagou para os garotos. Chegamos no Campuri, eu estava com 2 clubes do meu distrito, e as cozinheiras do clube dele não foram. E eu disse: venha fazer as refeições com o meu. Ele disse: não, nós somos bravadores. E eu ia lá meio-dia, estava ele cozinhando e ensinando os garotos a cozinhar, a ser gente na vida, a ser independente. Às vezes, debaixo de um escaldante sol que fez aquele Campuri, ele estava ensinando ordem unida e também evoluções para os garotos. Você sabe que meu irmão até se matriculou numa universidade federal só para aperfeiçoar a física, para cuidar desses garotos? O meu irmão sabia fazer mais de 50 nós, e ninguém batia ele, porque nos concursos, quando a gente dizia o nome, ele já jogava o nó no chão pronto. E eu queria que ele ganhasse. E ele foi fazendo a prova. Quando ele subiu a corda e passou por cima do galho, ele não desceu, ele pulou lá de cima. Ele rastejou debaixo ali daquele arame farpado, se sujou de lama, comida. E quando ele pulou o último pneu, eu perguntei para o meu amigo: qual foi o tempo dele? 1 minuto e 20 segundos. 1 minuto e 20. Isso é um recorde. E eu estava com o meu uniforme de gala, mas eu fui até ele, dei um abraço, me sujei todo de lama e de comida, e disse: parabéns, que você é o melhor diretor que esse estado tem. Agora vá tomar seu banho, vai. E ele foi. Faltavam ainda uns poucos competidores, e eu comecei a pensar: daqui a pouquinho nós vamos nos reunir, e milhares de bravadores vão estar ali, reunidos. E lá no auditório, eu vou poder chamar meu irmão e apresentar o melhor diretor de clube que esse estado tem. E eu quero ter o privilégio de botar no peito dele uma medalha. Enquanto eu sonhava, o meu colega do tempo se aproximou e disse: pastor Arilton, o senhor está vendo aquele rapaz lá que vai ser o próximo competidor? E eu olhei, era um garoto magrinho, ele estava cheio de carvão no rosto, parecia um ninja. Eu disse: eu não conheço ele. Ele disse assim: pastor, esse rapaz que vai competir agora aí é quem prepara essa prova para a associação. Ele é o especialista. Ele ganha todo ano. Ele nunca perdeu essa prova. Ele que monta a prova. Eu disse: sai de perto, faz seu trabalho, marca o tempo, é o seu negócio, não é? E eu apitei, e esse garoto começou a fazer também um circuito. Andou pela escada, pela falsa da baiana, subiu o galho, pulou lá de cima também, rastejou por entre os arames, e quando ele pulou o último obstáculo, que era um pneu, eu perguntei para o rapaz do tempo assim: qual foi o tempo dele? Ele disse assim: 1 minuto e 16 segundos. 16? Ele foi mais rápido que o meu irmão, 4 segundos. Eu olhei para o final da linha, ele todo sujo de lama e miserável. Roubou o troféu do meu irmão. É claro que não tenho nada contra esse rapaz. Aí dei o meio-dia, domingo, vamos encerrar o Campuri. Lá estavam os bravadores todos perfilados, e o diretor jovem disse: pastor Arilton, vem ajudar a entregar os prêmios? Eu disse: não estou afim. E eu não me esqueço, eu me assentei no auditório assim, no palco, me assentei aqui bem nesse cantinho, fiquei observando aquela garotada. E quando começaram a anunciar os clubes, 5 estrelas, anunciaram o clube do meu irmão. E eu olhei para eles, e eles estavam fazendo uma festa.
Era o máximo que o clube podia alcançar, um clube 5 estrelas no Campuri. E eles fizeram uma grande festa. E no ápice do encerramento, o diretor jovem anunciou: vamos receber agora o melhor diretor de clube que esse estado tem. E entrou o rapaz. E quando entrou o rapaz, eu olhei para o meu irmão. Ele estava lá no meio do clube. Ele não estava triste. O clube dele havia sido 5 estrelas. Ele estava festejando. Mas eu estava arrasado. Sabe por quê? Porque eu conheço a história desse garoto. Como eu queria dar o prêmio para ele. Eu não pude. Sabe por quê? Porque alguém foi melhor que ele. Você não está aqui por acaso. Eu queria dizer para você que alguém quer ser melhor que você. E sabe quem é esse alguém? É o próprio Satanás. Porque se ele for melhor que você, ele vai roubar a sua coroa. A Bíblia diz que ele é um leão. E como um leão ele fica rugindo, procurando presas. Mas se você se comprometer com Deus, como era Daniel, não tem poder do inferno que possa vencer você. Não tem diabo que separa você das mãos de Cristo. Não tem a tentação que você não possa vencer. Sabe por quê? Porque todo o céu está interessado na sua salvação. Se você abrir o seu coração, se você permitir, os anjos dos céus virão ao encontro de todos nós. E não vão deixar que nada de mal aconteça a você. Não importa o tamanho da prova, o Senhor vai dar vitória. Se comprometa com Deus. Seja fiel, como foi Daniel. Há um ano atrás, 2 irmãs sentiram no coração o toque do Espírito Santo. Começaram a procurar uma igreja. Até que um dia, uma adventista, companheira de profissão, ela se chama Eliette, convidou as 2 amigas de profissão para estudar a Bíblia. E elas foram até a casa dela. Começaram os estudos. Depois veio o convite para que visitasse uma de nossas igrejas. E elas foram à igreja. E uma delas disse para mim há pouco que essa noite quase não dormiu, porque agora elas virão ao tanque batismal para serem batizadas. Eu queria chamar as irmãs Maria José e Elisângela. Elas virão aqui com o pastor João Borges, que é do Distrito Central de Castanhal. E eu queria convidar aqui também a Eliette. Cadê a Eliette? A Eliette está aí. Ah, desculpa. A Eliette é a irmã. Eliette, por favor. E a instrutora, que é a Lidiane. Tudo bem, Eliette? Seja muito bem-vinda aqui, viu? Que alegria conhecer você. Essa é a instrutora. Então você que é a Lidiane, que Deus te abençoe. Lidiane fez um convite, começaram os estudos da Bíblia, e hoje chegou o momento dessa decisão tão especial. Eu disse para elas há pouco, de que assim que elas forem batizadas, o nome delas será escrito no livro da vida, e que lá ele permaneça até o dia da volta do Senhor. Elas estão se comprometendo com Deus hoje. Elas estão escolhendo ser fiéis a tudo aquilo que a palavra ensina. E elas disseram que quando começaram a estudar a palavra, elas descobriram paz. Paz. Maria José, querida irmã Maria José, aceitastes a Cristo como teu Salvador pessoal e viestes aqui hoje dar o seu testemunho público. Eu sei que essa noite você quase não dormiu, a ansiedade desse momento, mas Deus permitiu que isso chegasse.
e para perdão dos teus pecados, para que teu nome seja escrito no livro da vida, o pastor João Borges te batiza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas. Elisângela, você falou também a respeito da paz que o seu coração encontrou ao tomar a sua decisão por Cristo. E você quer se comprometer também agora a ser fiel. Mas antes que o pastor te batize, eu tenho uma pergunta para fazer. Há alguém aqui nesse auditório que também tem no seu coração o desejo de se comprometer com Deus e que está planejando também em breve tomar a sua decisão, ou melhor, o seu batismo, e quer agora tomar a sua decisão por Cristo e dizer: pastor, eu também quero me preparar para daqui a pouco tomar a minha decisão. Eu tenho alguém aqui no auditório? Você pode vir aqui à frente, por favor, vem aqui. Eu quero fazer uma oração por você. Eu tenho outras pessoas no auditório. Se você quiser, que está, meu querido, que Deus abençoe a sua decisão também. Está vindo ali. Mais alguém quer vir e quer tomar agora a sua decisão pelo batismo, de se comprometer com Cristo, de ser fiel e de se preparar para a vida eterna? Quero convidar você a vir aqui à frente. Raire vai louvar a Deus agora. Pode vir aqui. Deus seja louvado por você ter vindo. Raire vai louvar a Deus, e enquanto ela estiver louvando a Deus, você aqui pode estar no auditório, se levantar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Você que está aí nos assistindo, quer tomar a sua decisão agora? Fique em pé aí onde você está. Fique em pé como um sinal da sua entrega a Cristo. Eu quero orar também por você. Você não está numa igreja, está sozinho em casa, nas redes sociais, assistindo, mas quer tomar a sua decisão. Eu quero que você, aí aonde você está na sua casa, você mande uma mensagem para nós dizendo: pastor, eu também quero. Dê-nos o seu nome. Nós vamos também orar por você. Quantos desejam ser fiéis nesta hora? E ficando em pé, querem demonstrar seu desejo de, como Daniel, também serem fiéis. Deus seja louvado que vocês vieram aqui à frente. Que o Senhor fortaleça cada um de vocês nessa decisão. Há uma bênção especial para todos nós. Há uma recompensa. Muito além, temos uma vida eterna nos aguardando. Vale a pena ser fiel. Você que está em casa nos assistindo, dentro de uma de nossas igrejas, parabéns por sua decisão, por se comprometer com Deus e ser fiel. Eu queria orar por você agora. Pai Santo, ajuda-nos a sermos fiéis, como foi Daniel. Tu sabes as provações que enfrentamos, Tu sabes nossas lutas diárias, e quanto precisamos da Tua ajuda e da Tua bênção. Por isso que Teu Espírito Santo seja derramado sobre todos nós, e que a vitória nos seja assegurada, em nome de Cristo. É em nome dele que nós oramos, hoje e sempre. Amém.